a partir do 6. Amém? Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto. E agora eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebron a Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso Hebron passou a ser Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebron era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou na guerra. Amém. Graças a Deus, irmãos. Podem sentar. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero falar nessa noite exatamente sobre isso. Novos desafios, novas atitudes. Recebi inspiração nesse congresso e, visto que eu estou nessa campanha de leitura bíblica em Josué, hoje foi exatamente o 14º dia e um texto muito rico para nós tratarmos aqui algumas lições que podem verdadeiramente nos abençoar. Especificamente eu vou falar de Caleb. E o nome Caleb, gente, em hebraico, significa corajoso. Corajoso. E Caleb, na sua vida prática, foi realmente alguém muito corajoso. Ou também pode significar hábil para realizar. E Caleb também foi habilidoso. Quando Caleb se viu diante de um novo desafio, espiar a terra, atender aquela responsabilidade, atender aquele chamado que ele foi outorgado, ele teve uma atitude que o desafio lhe apresentou. Porque a cada desafio, queridos, nós precisamos ter atitudes. É aquilo que eu falei, a cada dia você precisa se posicionar. Mas prestemos atenção, havia um coração no Caleb, ele era alguém. Caleb, ele era gente como nós. Caleb, ele era uma pessoa. Caleb, ele era um ser humano. E queridos, imaginemos nós como foi a criação de Caleb. O que fez ele chegar às suas convicções, a ele ter uma postura diante dos desafios que ele abençoou. Na verdade, pensando com os meus botões, eu entendo que Caleb, ele colocou em prática
aquilo que lhe trouxe benefícios, os princípios e os valores que lhe foram passados. E esse servo do Senhor, gente, ele demonstrou mais uma vez, né, a sua plena convicção de que diante das oportunidades da vida não podemos agir de forma pequena, de forma medíocre, desde que sejamos servos do Senhor. Porque Caleb, ele evidenciou uma fé diferenciada. Uma fé diferenciada. E isso fez toda a diferença na sua vida. A sua primeira manifestação foi em Números 13, quando diante de Josué, diante de outros espias, e gente, foram levantados 12 espias, um representando cada tribo, para sondar a terra. 12 espias, um de cada. Josué, filho de Nun, representou a tribo de Efraim. Caleb, filho de Jefoné, representou a tribo de Judá. Mas aqueles 10 espias, que eu vou falar muito deles hoje também, aqueles 10 espias que infamaram a terra, eles também tinham nomes. Não sei se você já parou para prestar atenção e ler Números 13, concentrado nos nomes daqueles espias. Eu vou citá-los aqui para você. Samua, guarde bem esses nomes: Safate, Gigeal, Paute, Gadiel, Gade, Amiel, Setur, Nabi, Jeuel. Um minuto de silêncio para nós, vamos meditar nisso. Quem pode citar agora um nome, pelo menos, do que eu falei, dos nomes que eu falei? Quem pode citar? Amiel. Parabéns. Gente, Samur, Safate, Gigeal, Paute, Gadiel, Gade, Amiel, Setur, Nabi, Jeuel. Caleb, ele se manifestou, ele falou com toda a força dos seus pulmões diante de Josué, diante de Moisés, diante de Arão, diante desses 10 espias aqui, diante de toda a congregação. Ele demonstrou através da sua fala a sua fé e o seu caráter. Porque quando eles foram sondar a terra, eles levaram 40 dias sondando a terra. E a terra verdadeiramente é uma terra maravilhosa, porque aquilo que Deus tem no seu povo é bom, é maravilhoso, é tremendo, é glorioso. Se era a promessa de Deus, não era coisa pequena, não era coisa medíocre. Era uma terra próspera, que manava leite e mel. Cada cacho de uva 2 homens tinham que carregar. E eles foram e sondaram a terra 40 dias. Agora abra a sua Bíblia em Números 13.
E vamos ao relatório dos espíritos. Números 13, a partir do 25. Números 13, a partir do 25. Eu vou ler e você acompanha. Quem está com a Bíblia Sagrada aqui? Acompanhe comigo, se você puder. Números 13, 25 em diante. Depois de 40 dias, voltaram e espiaram a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde emana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nesta terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Gente, Caleb já estava percebendo que alguma coisa estava errada nesse relatório. Aí o que ele fez? Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vejamos aqui, gente, a fé e o bom caráter desse povo. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. A convicção de alguém que tem uma visão de Deus, uma visão de águia. Agora, no 31, porém os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. Agora, olha, gente, a visão da pessoa que tem espírito de gafanhoto. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Gente, que diferença entre Caleb e esses 10 que eu citei o nome de cada um. Que enorme diferença. Gente, na verdade, Caleb, ele tinha uma postura para a conquista. E o que me chama a atenção na postura para a conquista de Caleb é que ele não pensava somente em si. Ele estava pensando que todos poderiam conquistar a terra, porque a promessa de Deus era para todos, não era somente para ele e para Josué, que tiveram uma visão diferente. Não, vamos todos nós subir. O apelo de Deus, o chamado de Deus para a sua igreja é que todos nós cheguemos onde Ele quer que nós cheguemos. Amém? E nesse sentido, amados, todos nós precisamos de ajuda e precisamos ajudar. A ação precisa ser compartilhada.
pode ser egoísta, não pode ser egocêntrica, não pode ser orgulhosa. A visão de Caleb era uma visão comunitária, e por aí ele já estava muito bem diante de Deus. Vou repetir a palavra dele aqui: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. É aquilo que Paulo falou lá em Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu consigo enxergar aqui em Caleb fé, uma fé diferenciada. Se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Quem crê assim? Se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Quem já recebeu algo que o Senhor prometeu para você e pode levantar sua mão e glorificar ao Senhor? Não se poderia ter glorificado mais forte um pouquinho. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E nós só chegamos até aqui porque Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mas Caleb, ele tinha uma grande fé e um bom caráter. E mais para frente nós vamos analisar um pouco a questão do caráter dele, que fez ele requerer e ter aquilo que ele requeria. Porque precisa ter propriedade para isso. Precisa ter propriedade. Deus recompensará individualidades quando o pensamento for comunitário, quando o pensamento for do todo, no bem comum, na bênção compartilhada. Mas, infelizmente, vamos entrar aqui em uma outra área. 10 espias sem fé, com incredulidade, com rebeldia no coração, com desobediência, com espírito de gafanhoto, aglutinaram, se uniram e infamaram a terra. Volte seus olhos para Números 13. Ou melhor, vamos entrar já no 14. Quem está com a Bíblia? Amém. Capítulo 14. Caleb tinha dado uma palavra de motivação, mas os 10, até aqui, Josué não tinha se manifestado ainda. Até aqui, Josué não tinha falado nada, absolutamente nada. Mas agora, no 14, procedimento daqueles 10 espias que influenciaram por mal a congregação. Agora toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse. Gente, esse aqui é um dos capítulos mais tristes da Bíblia, porque isso aqui trouxe muito dano, muito prejuízo para o povo. Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: olha, que terrível, vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Que mente cápita, que mente pequena. Então Moisés
Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram suas roupas. Aí os dois entraram em ação e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: agora se manifestou Josué também com Caleb. A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que manda leite e mel. Aleluia! Glória a Deus! Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão nos podemos devorar. Essa é a visão diária de quem voa alto, quem não tem espírito de gafanhoto. Como pão nos podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Não tenho medo deles. Apesar dessa palavra, dá a impressão que a maioria sempre vence, mas não é verdade. Porque aqui, os 10, a maioria venceu, mas perdeu. A maioria venceu. Estão entendendo? Mas perderam. É a minoria que está na casa. Somente 2. E apesar da fala dos 2, da fé dos 2, da visão de águia dos 2, de Josué, de Caleb, ou de Caleb de Josué, versículo 10, acompanhe comigo. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Caleb deviam ser apedrejados. E Deus, contemplando tudo isso, Josué e Caleb devem ser apedrejados, porque eles têm fé, porque eles estão incentivando, porque eles estão querendo a vitória do povo, porque eles estão querendo que o povo, entre num lugar abençoado, numa terra que manda leite e mel. Eles devem ser apedrejados, porque eles são mau caráter mesmo. Apesar disso, toda a congregação disse a Josué e Caleb, disse que Josué e Caleb deviam ser apedrejados. Aí então Deus, porém a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. Aleluia! O Senhor disse a Moisés: triste, decepcionante, até quando este povo me provocará? E até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que eu fiz no meio dele, vou feri-lo com pestilência e desertá-lo. Aí Deus estava falando com Moisés: e farei de você povo maior e mais forte do que esse. Na sequência, Moisés, cheio de nobreza no coração, intercedeu. O povo estava bravo com ele também, mas ele, como um homem de Deus, ele fez a diferença. Ele foi, intercedeu. Mas Senhor, e ficou ali com Deus. No versículo 19, acompanhe: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Mas acompanha, eu já estou quase encerrando, gente. O Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nem dos homens que viram a minha glória, os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento
fim daqueles que me desprezaram haverá. Agora, Deus falando isso. Olha o que Deus falou no Caleb. Versículo 24. Aqui é Deus falando no Caleb. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espera, e a sua descendência a possuirá. Deus continuando, versículo 26. Depois o Senhor disse a Moisés e Arão: até quando vou aguentar essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Nesse deserto cairá o cadáver de vocês. Olha, gente, como está escrito lá em Hebreus: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O nosso procedimento como povo de Deus deve ser muito coerente. Porque, gente, Paulo falou lá em Gálatas 6:7: tudo aquilo que o homem semear se colherá. Não é o Novo Testamento, não é o coração de Jesus, não é o amor de Deus que vai nos safar no tratamento e juízo de Deus, sem andarmos fazendo aquilo que é errado e que desagrada o coração de Deus. Aleluia. E aqui Deus está exercendo um juízo severo. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que vocês falaram nos meus ouvidos. Nesse deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim, inclusive aqueles 10 que infamaram na terra. Vocês não entrarão na terra que jurei que os faria habitar, com exceção de Caleb, filho de Jefuné, e de Josué, filho de Nun. Versículo 33. Os filhos de vocês serão pastores nesse deserto durante 40 anos, e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma nesse deserto, segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos, e terão experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei: assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí morrerão. Os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra, esses 10 eu citei os nomes deles, porque gente rebelde, desobediente tem nome. Gente rebelde, gente desobediente tem nome. Gente, esses aí Deus relatando, esses mesmos homens que falaram mal da terra, morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefuné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Ou seja, dos 12 espias, só Josué e Caleb ficaram vivos acima de 20 anos. Agora, segundo o respaldo de Deus, aqui nesse texto, qual nós já contemplamos, eu aprendo, gente, para finalizar, algumas lições para que eu chegue onde eu quero chegar, porque todos nós, amados, queremos chegar num lugar de bênção, de conquista, de vitória. Não é possível que uma pessoa deseje a derrota, deseje uma vida de dissabores, uma vida de desencontros. Não. Baseado, gente, na vida de Caleb, eu aprendo aqui preciosas lições. Em primeiro lugar, eu aprendo
porque ter o respaldo de Deus no que diz respeito ao serviço é muito relevante. Porque, amados, todos nós fomos chamados para servir. E aquele que não serve, não serve. O exemplo maior para nós é Cristo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Como eu falei, a visão de Caleb não era uma visão individualista, egocêntrica, egoísta. Não, ele estava pensando no todo. Nós vamos entrar, se o Senhor se agradar de nós, com a fé, com a ajuda mútua, com a perseverança. Todos nós vamos possuir, todos nós vamos herdar aquilo que Deus tem para nós, mas precisa haver um entendimento, precisa haver visão de Deus, precisa haver humildade, precisa haver serviço. Antes de Caleb ser servido, ele serviu. Inclusive, até Deus falou assim, com exceção do meu servo Caleb. E quem serve, serve. Quem serve não tem uma vida religiosa. Quem serve tem uma vida real com Deus, uma vida devocional, uma vida congregacional, uma vida de fé, uma vida, de não se comprometer, quebrando princípios e valores, Ontem eu perguntei para alguém, vai na igreja hoje? Vou. Veio? Não. E palavra de crente é sim, sim ou não? Não é melhor pensar direito? Estou em dúvida. Não é melhor ser mais sincero? É melhor. Agora alguém me mandou no WhatsApp, vou, pastor, e veio. Acabei de olhar para ele, eu acho que ele pegou. Palavra de crente é sim, sim, não, não. Serviço. Fomos chamados para servir. Ele tinha um chamado específico. Você vai para sondar a terra. Você vai para ver que aquilo que Deus prometeu é maravilhoso. E quem pode, pela fé, ter uma visão gloriosa daquilo que Deus tem para o seu povo e se alegra com isso e torce para que todos possam conquistar. E você tem proposto no seu coração: eu vou trabalhar com o coração de Jesus Cristo para que eu possa, não somente eu receber, mas que todos sejam abençoados ao meu redor. Gente, eu estou, novos desafios, novas atitudes. Não ligue se eu passar 5 minutinhos, certo? Não ligue. O pastor Lauro ontem pregou, acho que deu 10 minutos, mas eu não cheguei nesse patamar ainda. Quero chegar, mas os 10 minutos que ele pregou são a minha finalização. Gente, eu estou num novo desafio, buscando melhoria para a minha saúde. E à medida que eu vou recebendo informação, o que eu faço? Eu não guardo somente para mim, eu quero servir. Agora, se eu chego para você e digo assim: Coca-Cola faz mal, eu fiz a minha parte. Agora cabe a você parar de tomar Coca ou não, mesmo você sabendo que faz mal. Porque não é possível que alguém defenda a Coca-Cola dizendo que a Coca faz isso. Não, a Coca-Cola me dá é gostoso, isso aqui. Não é. Eu vou parar de tomar café agora, eu vou na casa, vocês nem café precisam me oferecer. Me oferecer agora uma água é ótimo, está fácil tratar isso. Um copo de água fria, foi o que Jesus citou, né? Um copo de água fria que dê um desses meus pequeninos, não faz diferença. Gente, então precisamos ter esse coração de serviço. Segundo lugar, como que eu vou chegar num lugar prometido por Deus
num lugar de conquista. Nós precisamos agir não conforme o nosso espírito, mas conforme o Espírito de Deus. Amém ou não? Nós precisamos agir conforme o Espírito de Deus. Deus falou que Caleb tinha um espírito diferente. Poderia ser o Espírito de Deus agindo conforme o seu espírito de bom caráter, de quem verdadeiramente queria viver, não para a sua glória, mas para a glória de Deus. Se nós quisermos ser bem-aventurados, abençoados, prósperos nesta vida, o Espírito Santo vai ter que fazer a diferença nas nossas vidas, porque é o Espírito Santo que vai nos direcionar a amarmos aquilo que Deus ama e aborrecermos aquilo que Deus aborrece. É por isso que Paulo falou lá em Efésios: e não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós precisamos voltarmos à busca do Espírito. Quando Jesus falou para os discípulos permanecerem em Jerusalém, eles permaneceram porque era o Espírito Santo que viria para fazer a diferença na vida deles, assim como fez. O Espírito Santo, ele não deseja ser glorificado, mas o Espírito Santo, a missão dele é glorificar o nome do Senhor Jesus. E quando nós damos vazão ao Espírito Santo de Deus, o nome do Senhor Jesus é glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Nós devemos ter mais sede e mais fome do Espírito. Nós estamos vindo na igreja só querendo receber de Deus a vitória, a saúde, a cura, a porta aberta, a libertação familiar. Mas qual foi a última vez que você veio fazer, uma campanha em busca pelo Espírito Santo? Nós somos uma igreja pentecostal, nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo. Você poderia glorificar com mais força? Nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo. E nós devemos ser mais fortes, mais cedo do Espírito. E é esse Espírito que vai, gente, nos dar essa graça, esse entendimento, essa sabedoria, para que nós possamos andarmos na presença de Deus e cheguemos onde Deus quer que nós cheguemos e recebamos a promessa gloriosa. Terceiro e último lugar. Gente, nós precisamos perseverar até o final, fazendo a coisa certa. Você sabe o que é certo? Você é inteligente? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: você é inteligente. Só não precisa ser vaidoso. Você é inteligente, mas não precisa ser vaidoso. Porque, amados, nós como povo de Deus, nós vamos perseverar nesta vida, diante dos embates, das demandas, de tudo aquilo que a vida nos proporciona. Nós vamos ter que perseverar com visão de águia, voando mais alto. E aqueles que esperam o Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Onde estão as águias do Senhor nessa terra? Subirão com asas como águias. Nós não podemos ter visão de gafanhoto. Não, está cheio de dificuldades, está cheio de empecilhos, está cheio de barreiras. A coisa tem que ser do nosso jeito. Deus tinha que fazer assim, limpar tudo lá. Não poderia ter nenhum gigante. Isso daí é visão de gafanhoto. Coloca mais alguma barreira ainda, coloca mais algum empecilho ainda. Não, a visão de águia é: se o Senhor se agradar de nós, nós vamos conquistar. Aleluia. E eu vou perseverar, e eu não vou desistir. E se eu tenho uma direção, eu vou perseverar na direção, fazendo aquilo que é certo, seguindo os princípios e os valores, melhorando em cada sentido, sendo ministrado e perseverando, se deixando ministrar. É aquela
coisa é você abrir o coração para aquilo que Deus tem e ser obediente, não se revoltar, não se rebelar, não, agir com humildade. Olha, gente, que texto glorioso, que lição maravilhosa para nós. Vocês vejam bem, Josué, ele foi feito líder, porque foi um dos dois que teve visão de águia, que andou, honrou Moisés. Mas Caleb também honrou Moisés, foi obediente ao líder. E assim, gente, tendo uma visão diferente, pelo Espírito diferente, pelo Espírito de Deus, pela sua perseverança, o Senhor lhe fez promessa: tal terra vai ser tua. E ele, gente, recebeu essa promessa com quantos anos? Com 40. A promessa foi se efetivar depois de quantos anos? 45. E ele foi diante de Josué e falou assim: eu tenho o mesmo vigor, porque Deus o abençoou. Gente, ele não foi um dos que murmurou, daqueles que têm essa iniciativa de reclamar de tudo. Passou 6 minutos, já começa a murmurar, a reclamar. Gente, 1 Coríntios 10, Paulo ele usa exatamente os elementos lá do Antigo Testamento como exemplo para nós. E ele fala acerca do povo de Israel, do tratamento de Deus com aqueles que idolatraram, com aqueles que foram imorais, com aqueles que reclamaram, com aqueles que murmuraram. Inclusive, esses murmuradores aqui, esses espias que caíram através da praga. E Paulo, usando esse texto lá aos Coríntios, ele falou assim, 1 Coríntios 10, 12: aquele que está de pé, cuide que não caia. Mas se você está de pé, peça ajuda de Deus para perseverar, para fazer a coisa certa, para que Deus abençoe. Deus abençoou Caleb, prometeu a ele, deu longevidade a ele. Depois de 45 anos, ele foi até Josué: eu tenho a mesma saúde, eu tenho o mesmo vigor. Aquela terra lá, os filhos de Anak que estão lá, são gigantes, mas eu tenho a mesma força para o combate, porque o Senhor está comigo. Aleluia! Fique em pé, Senhor. Perseverança, serviço, Espírito Santo, que nós possamos ser uma igreja obediente a Deus, que não andemos segundo o relato de pessoas que não têm visão ampliada, que não têm visão de reino, mas que têm visão de carinho, né? Só fica olhando para baixo, visão de hiena, se contém em comer carniça, visão de urubu, né? Que vai lá e come aquilo que está podre. Não, o povo de Deus é o povo mais que vencedor. E nós vamos chegar onde Deus quer que nós cheguemos, olhando para esses textos maravilhosos que nos trazem lições gloriosas, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E o Espírito Santo de Deus está disponível